Boa noite, um prazer estar aqui. Eu adoro dar palestra, adoro conversar com principalmente os alunos, porque eu ainda me acho novo, eu ainda me acho que eu ainda estou na graduação, porque parece que passa muito rápido. Ontem mesmo eu tinha feito 18 anos, estava na faculdade, aí quando vê, do nada eu estava no mestrado. Meu mestrado foi durante a pandemia, e para mim a pandemia aconteceu ano passado, e já fazem aí 5 anos. Então, estar perto principalmente da graduação me faz ainda me sentir muito vivo no sentido de querer aprender mais. E aí, quando eu recebi o convite sobre o que eu vou falar, né? Falar sobre uma parte um pouco mais da minha área ali que eu atuo, faço doutorado hoje na área de metabolismo aqui na Unicamp, e lá no final até vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu falei, eu quero algo que eles assistam e que dê alguma funcionalidade para eles, que eles acabem essa pequena reunião que a gente tiver, não só como algo, muitas das vezes eu vejo palestra que os profissionais utilizam só para se gabar ou mostrar igual até a trajetória. Eu falei, não, hoje em dia está um crescimento constante da parte de inteligência artificial. Eu sou fascinado assim por isso. O pessoal chega para mim no laboratório e fala, Gustavo, e você que manja das IA, que faça aqui? Eu gosto muito dessa parte. Eu falei, que tal eu trazer um pouco dessas reflexões que eu tenho voltado para a parte da saúde? Então, o tema de hoje vai ser profissionais da saúde na era da inteligência artificial, entre a automação e a relevância humana. Antes de começar, eu peço que vocês me interrompam a hora que vocês quiserem. Gustavo, não concordo com você nesse ponto. Vamos lá, vamos debater, abrir aqui. Às vezes é muito mais proveitoso do que simplesmente eu passar os slides. Vamos lá. Os tópicos que vão ser abordados, que eu vou tentar abordar, é a ilusão da autonomia clínica dos pacientes, ou seja, do quanto o paciente acha que não precisa mais de você, as vantagens competitivas do conhecimento profundo. Então, hoje em dia, para que eu estudo? Para que eu preciso estudar se eu posso digitar no GPT o que eu quiser e ele vai me dar? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O impacto da IA na prática clínica mesmo e a influência dela nas redes sociais. Depois a gente vai entrar em algo muito, talvez, que todo mundo está vendo, que é a cultura do estilo de vida saudável e os paradoxos que encontra hoje. Não sei se vocês já escutaram falar que a geração Z, a geração atual, está bebendo menos, a geração atual está praticando mais esportes, a geração atual está correndo mais. Só que na hora que você olha outros indicativos, parece que não está bem assim. Então, como funciona esse paradoxo? E aqui eu vou trazer alguns pontos críticos e, no final, o novo papel do profissional de educação, da saúde. Falar nisso, eu gostaria de saber mais ou menos aqui como que está dividido em relação à parte da graduação aí, curso mais medicina, mais nutrição, mais educação física, como que é? A gente tenta deixar mais ou menos igual, mas pelo que eu estou vendo aqui, o pessoal, tem bastante gente da nutrição e da educação física, a gente tem uma quantidade menor de participantes na liga. Mas tem muita gente da medicina e da nutrição aqui. Tem uns 3, 4 da educação física. Tá ok. Eu vou toda hora, vou estar olhando para cá, porque eu uso duas telas, então estou te vendo aqui. Então, se vocês quiserem abrir câmera também, quiserem conversar, sem problemas. Na verdade, eu acho que deixa eu até ver se eu deixei para vocês abrirem a câmera. Tá, vocês conseguem abrir a câmera. Então, vamos lá. A ilusão da autonomia clínica dos pacientes. Hoje em dia, a gente tem diversas inteligências artificiais. Não sei se vocês conhecem todas. Copilot, ótima para fazer programação. O Claude, a Manus, que é uma IA chinesa que faz basicamente sites e programas para você. A Grok, do Twitter, né? O ChatGPT, o Gemini do Google, a Perplexity e a DeepSeek. Isso aqui são as principais hoje.
Então, com tantas big techs brigando e com várias ferramentas, fica difícil. Só um adendo aqui, vocês que são da UFLA, se eu não me engano, aqui no Brasil está disponível para todos os faculdades federais e estaduais, o seu e-mail institucional, você consegue, se eu não me engano, ter o acesso ao Gemini Pro. E se você tem Vivo, você também consegue ao Perplexity. O Perplexity é uma IA que eu estou usando bastante para a parte acadêmica. Ela tem uma parte acadêmica muito boa. Mas o que eu quero falar com tudo isso? O seu paciente, ele vai fazer isso aqui. Isso aqui é um print que eu fiz hoje de teste. Ele vai fazer um exame de sangue, vai chegar lá no GPT e faça assim, ó, faça análise deste meu exame. E aí, o GPT vai dar aqui, ó, parte 1. Aí já começa aqui, ó, série vermelha, eritrócitos, valor acima de referência. A pessoa já vai olhar, já não entende nada e ela vai falar o quê? Nossa, tá acima, o que é isso? Tá, aí vamos continuar. Aí deu aqui, ó, valor abaixo do normal, volume corpuscular, microcitose. A pessoa já, meu Deus, eu tô com microcitose, o que é microcitose? Ela vai colocar aqui, perguntar alguma coisa. O que é microcitose? E aí o GPT vai lá e vai dar aquela extensa informação para ela. Eu passei isso com a minha esposa 2 meses atrás. Ela fez o exame de sangue, jogou. E não, porque eu tô com hipotireoidismo e não sei o que, não sei o que. E eu peguei o exame dela e falei, isso tá... Não, filha, calma, não é assim. Não, relaxa. Vai na médica, vê o que ela vai falar. Então, ao mesmo tempo, isso causa muito alvoroço. Só que eu não estou aqui para falar que a IA está errada. Muitos profissionais, às vezes, fecham os olhos no sentido de não, a IA erra, a IA não sei o que lá. A gente vai falar sobre isso. Só que eu fui além. Deu o meu exame, eu pensei como uma pessoa que queria ir na nutricionista para corrigir isso. Faça uma dieta para que eu consiga corrigir deficiência de ferro, já que aqui ele tinha me dado que um dos problemas para eu estar com uma possível microcitose ali seria o meu ferro estar baixo. Aí ele foi lá e fez, ó, aumentar a ingestão de ferro, falou sobre vitamina C e polifenóis para aumentar a absorção, falou sobre a questão da diminuição da absorção através do café, colocou diversos alimentos, fez de fato uma dieta aqui, café da manhã, almoço, sem me perguntar se eu queria ganhar peso, qual que é meu peso, meu IMC, minha altura, nada disso foi questionado, mas foi feita uma dieta aqui relativamente, não vou falar boa nem correta, mas eu estou falando direcionada. De fato, a parte dos ovos, a parte da carne, tudo isso contém ferro? Sim. Fui além, ok. Fui no médico já virtual, fui na nutricionista virtual, agora eu vou no personal virtual. Faça um treino que aumente a quantidade de hemácias. Aí ele foi lá e fez um treino, olha, para que aconteça a eritropoiese, você vai precisar de uma exposição à hipóxia, falou sobre o treinamento HIIT, falou sobre a nutrição e montou um treino ali para mim. E aí, como eu disse, quando a gente olha isso, a primeira coisa que vários profissionais vão fazer não, isso aí a gente vai encontrar inúmeras formas de criticar isso aqui. Criticar isso no sentido de que, na parte lá do exame, a gente vai criticar falando que ela dá um contexto geral, ela pode cometer inúmeros erros. Se ela cometer um erro na parte clínica médica, ela pode levar um paciente à morte. Na parte da nutrição, a gente pode colocar que ela vai estar fazendo uma dieta sem ter perguntado nenhum contexto. E na parte do treinamento, da mesma forma. Só que no final, se a gente tivesse realmente colocado todos os parâmetros ali, a chance dela errar seria pequena.
E até agora parece que eu tô puxando saco para IA, né? Mas calma que eu vou chegar lá. O ponto é, eu quero piorar sobre esse uso da IA, a extensão do problema. O papel dos influenciadores hoje em dia. Basicamente, os influenciadores eles moldam os nossos gostos. Existe um ditado popular que é gosto é igualzinho, cada um tem o seu. E é mentira. No final das contas, o consumo, o desejo, ele é induzido. E é por isso que quando você observa em um mundo as profissões mais bem pagas hoje, não é uma profissão em si, mas sim, de fato, o influenciador. Grandes marcas pagam milhões para essas pessoas, não é porque elas são legais, é porque elas conseguem influenciar. E hoje em dia a gente tem uma influência muito grande nessa percepção de saúde. O que é saúde? Só que junto com isso, com esse movimento de que atualmente é a busca pela saúde, a gente vai falar lá no final sobre o novo luxo que se tornou, né? Roupa de grife passou um pouco a onda, agora a moda é triatlon. Vou discutir um pouquinho sobre isso, mas toda essa percepção de saúde faz com que surjam novos influenciadores dessa área, logo a nossa área. Então, a quantidade de pessoas que vão começar a falar sobre treinamento, sobre exame. Ah, quem é que nunca viu falar? Você está com falta de magnésio, você precisa utilizar colina, vão começar a surgir diversas pessoas. E aí, juntamente com isso, uma desinformação. Aí, hoje, se eu chegar para vocês falarem assim, ó, vocês conseguem fazer um Reels para mim hoje sobre concreto armado, que é uma área da engenharia? Você balançou a cabeça aí. Mas você conseguiria. No final das contas, você conseguiria. Porque informação é diferente de conhecimento. Se eu jogar lá no chat GPT, igual eu fiz ali, ó, tudo aquilo que eu falei, por isso que eu queria falar aquela hora de que ele não está errado. Lá, ele colocou que, de fato, eu estava com uma diminuição do volume corpuscular. Geralmente isso é uma falta de ferro. Essa informação está errada? Não, não está. Quando eu coloquei lá sobre pedir uma dieta, a dieta que eu pedi, ele colocou lá, olha, possui ferros esses alimentos. Ele estava errado? Não. Quando eu perguntei, ele colocou lá alimentos que... alimentos não, mas nutrientes que dificultam a absorção do ferro. Ele estava errado? Não. Quando eu perguntei lá sobre a parte do treinamento, ele falou sobre treinos de hipóxia, HIIT, tudo isso aumenta a quantidade de eritrócitos. Ele estava errado? Não. Só que informação é diferente de conhecimento. E aqui eu vou mostrar na prática. Há um tempo atrás, essa pessoa aqui, maravilhosa, né, comentou assim, ó, se o álcool vem da cana-de-açúcar e o excesso de álcool dá cirrose, é óbvio que o excesso de frutose também dá cirrose. O erro aqui já está básico ali no sentido de que o excesso de frutose daria cirrose, porque cirrose é fibrose, seria diferente o contexto fisiológico. Mas essa afirmação dela aqui não está errado. É isso que é o que eu mais quero trazer aqui. A informação, muitas das vezes, ela pode estar certa. Só que a informação certa não quer dizer que num aspecto macro isso vai se traduzir. Vamos lá, então, confirmar que ela estava falando está certo? O problema vai ser isso, fruta causa cirrose, porque a pessoa, o leigo, ela já é leiga, ela já fez um assunto de coisa que ela não entendia. E aí o leigo ainda vai interpretar de uma forma pior ainda. Frutose é fruta. Comi uma maçã, Jesus, estou ali pau a pau com o velhinho que toma 2 doses de pinga todo dia. Vamos lá, então, utilizar a ideia aqui da esteatose, né? Que seria o acúmulo de gordura ali no fígado. Esteatose hepática. A frutose,
diferente da glicose, ela não vai ser absorvida ali por GLUT2 e SGLT1, ela vai ser absorvida ali por GLUT5, não precisa de sódio, então ela vai ser por difusão facilitada, e quando você tem muita frutose ali no intestino, tem pouca na corrente sanguínea, isso vai entrar mais, ela vai quase 100% lá para o seu fígado, e na hora que chega no seu fígado, isso vai ser metabolizado, e tem 3 possíveis caminhos aí. Transformar em glicogênio, se o seu fígado já tiver com uma reserva de glicogênio grande, de fato ele não vai se transformar em glicogênio. Pode se transformar em glicose ou lactato, dependendo de como está ali o metabolismo, e pode se transformar em triglicerídeos, ser absorvido numa gotícula lipídica, numa célula hepática. Ou seja, aumentando de fato a esteatose. Isso tudo é embasado. Eu justifiquei o que ela estava falando, tá certo. Tirando a parte ali da cirrose, mas o que é o problema disso aqui? Que para você causar uma esteatose hepática com frutose, você tem que comer ou ingerir uma quantidade de frutose absurda. Eu trabalho com camundongo, né, no laboratório lá, um modelo animal. E eu induzo a obesidade através de uma dieta hiperlipídica. E uma das dietas hiperlipídicas, a gente coloca a água dos animais que eles bebem, é glicose misturada com frutose. Só que é um xarope que fica, para de fato induzir a esteatose hepática no animal. Só que a fruta vai causar isso? De forma alguma. Então, aqui a gente já começa a ver o que acontece atualmente. As pessoas vão procurar, vão encontrar informações verdadeiras, só que sem o devido conhecimento e contexto, isso pode desencadear desinformação. A IA erra. Eu vou ser muito sincero com vocês, com todo mundo, quando a pessoa vai utilizar a ideia de que a IA erra para mim, eu falo, você que está formando com um CR de 6, ficando em DP em todo o semestre, você não vai errar, não. Você é fenomenal. A IA vai errar, mas você não. Então, isso é só uma forma da gente tapar o olho, porque as pessoas elas vão usar. Elas vão usar para tudo aquilo que eu coloquei. A pessoa vai usar para fazer uma dieta, a pessoa vai usar para fazer um treino, a pessoa vai usar para consultar, a gente vai utilizar. Então, como podemos, de um certo modo, contornar isso ou trazer relevância para a gente? Porque se ela tem informações verdadeiras, se eu souber colocar um prompt ali certo, como diz o pessoal, ela vai me entregar tudo correto, acabou a nossa profissão. Não funciona bem assim. E aí que eu entro que a vantagem competitiva do conhecimento profundo. Se colocar uma pessoa formada em engenharia, nada dessa área da saúde, colocar o GPT na frente dela, pegar um estudante de graduação da área da saúde, colocar o GPT na frente dela, colocar, por exemplo, um doutorando, um doutor na área de obesidade, um GPT na frente dele e colocar um professor de 20, 30 anos já de carreira que trabalha com obesidade, um GPT na frente dele. A pergunta vai ser o seguinte: procure o máximo possível sobre obesidade, por exemplo. O que o cara lá da engenharia ou o leigo que não sabe nada, comparado ao professor de 30 anos, o resultado vai ser muito diferente. Por que o resultado vai ser muito diferente? Porque quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue extrair da ferramenta. Eu estou orientando um aluno de TCC agora, e aí esses dias ele foi lá no laboratório e ele estava perguntando, e aí ele foi perguntando algumas coisas para mim, aí eu estava com o GPT aberto ali, ele foi me questionando, como o tema do TCC dele não é algo que eu conheço, eu fui colocando ali alguns conceitos,
E a forma de eu perguntar, por conta que eu já tenho um outro conhecimento base de outros assuntos, ele do meu lado, ele tá assim, nossa, mas como que você chegou nisso aí? No final das contas, sempre você precisa de mais conhecimento. A ideia fútil e até idiota de que a gente está enfrentando hoje. Eu não preciso estudar para a prova, eu não preciso saber mais nada, porque sempre que eu precisar, eu já tenho essa ferramenta ali. Basta eu procurar. Só que quanto menos você sabe, menos você consegue aproveitar. Em pouco tempo, isso é algo que eu venho falando e eu falo assim que é triste de se pensar. Eu acredito que em torno de 10 anos, grande parte da população ela vai se tornar inútil. Inútil no sentido, eu falo isso de uma forma extremamente triste, gente. Inútil no sentido de conhecimento prévio. Hoje em dia, o exemplo que eu quero falar, e me interrompam se vocês não concordarem, eu quero isso. A IA, ela ainda está sendo o final. Mas daqui a um tempo, você começa a se tornar o final. Você começa a se tornar o meio e a IA o final. O que eu quero falar com isso? Eu faço um artigo através da IA para você baixar o artigo e resumir o artigo com uma IA. No final das contas, você se tornou o que no meio do caminho? Nada. Você é apenas um meio nisso tudo. Hoje a gente ainda existe esse trabalho, né, de você buscar, você ter a produção do conhecimento e, de fato, a utilização de ferramentas para, às vezes, ajudar você a sintetizar aquilo. Só que, com o avanço da IA, e cada vez mais as pessoas produzindo e adquirindo menos conhecimento, você não tem a capacidade suficiente nem para extrair algo da inteligência artificial. Você utilizar ela, você vai acabar atrapalhando a própria inteligência. A inteligência que eu digo é só um nome técnico, na parte, realmente ela não pensa, né? Mas o que eu quero falar é, quanto menos você sabe, e você acha que não precisa saber porque essas ferramentas elas vão te dar essa informação, mais você está predestinado a se tornar irrelevante na sua profissão. Você precisa cada vez querer aprender mais exatamente para conseguir utilizar isso. Um exemplo perfeito sobre aquela parte ali que ele colocou lá, sobre o treinamento, né? Como é a minha área, e aí eu não vou me adentrar na parte da nutrição nem da medicina, vou entrar na parte só da educação física. Ele colocou lá que para você aumentar a quantidade de eritrócitos através de um treinamento, é necessário a hipóxia. E aí lá ele me colocou, por exemplo, um treinamento HIIT e um treinamento de zona leve por longos períodos. De fato, isso acontece e é bom. Só que existem outras formas também de causar hipóxia na musculatura. Existe um treino, por exemplo, que chama RML, que é um treino de 20 a 30 repetições, onde você vai causar uma acidose metabólica absurda. Só que ele não colocou aquilo lá. Eu sei disso porque eu tinha esse conhecimento prévio. E aí agora, através disso, eu poderia, olha, tem um treinamento de RML, taraná, isso poderia aumentar a hipóxia e, consequentemente, aumentar aí, e a combinação desse método com esse outro método? Aí ela vai me dar possíveis caminhos. Existem artigos que já encontraram isso, só que se você não tem conhecimento prévio, você não tem a capacidade de questionar. E aí entra a ideia do conhecimento profundo. Porque até agora também é muito papinho do profissional, do professor, que fala, olha, você precisa estudar. Todo professor vai falar que você precisa estudar, todos. Mas aí a gente chega no poder do questionamento, que é com o paciente. O paciente é que vai te travar.
O paciente é que ele vai chegar para você e vai falar assim, vai chegar para o personal trainer, vai chegar para nutricionista e falar assim, eu fiz um exame, meu volume corpuscular médio tá baixo. Aí a nutricionista um personal trainer, milhões de anos lá que fez a graduação, não lembro, fala, o que é isso, cara? Não lembro o que é. E aí a pessoa, ela sente que o próprio aluno está colocando ela contra a parede. O que eu vou fazer? E aí, se você não souber falar, o aluno vai lá, o paciente vai lá e vai de um certo modo, te descredibilizar. Só que existe uma ferramenta importantíssima, que é questionamento. Tem 2 livros muito bons para se aprender a questionar, que são 2 livros difíceis, assim, não é tão difícil de ler, mas não é uma leitura comum, que é Retórica, do Aristóteles, e 38 Estratégias para Vencer, do Schopenhauer. O que basicamente esses livros aqui falam? Aprende, ou você vai aprender, né? Eles te ensinam a ideia do questionamento, que é a ideia científica. A ciência, ela sempre agiu dessa forma. O que é a ciência? Ela nunca tem uma resposta. A ciência, ela só é a base do questionamento. Uma vez, eu fui dar uma palestra na Unilavras aí, e aí eu comecei colocando temas, falei para eles, ó, quero que vocês escolham desses, eu não lembro qual era o terceiro tema, mas eu falei assim, ó, tem 3 temas aqui ultra mega polêmicos para que vocês escolham para que a gente comece a discutir. Legalização do aborto, liberação de arma para o civil e nem lembro o que era o terceiro. E aí eu vou te responder isso de acordo com como a ciência funciona, como um cientista. Aí acho que eles escolheram lá, sei lá, acho que alguma coisa de aborto, que na época estava famoso. Como que a ciência responde isso? A ciência ela vai falar assim, não, porque, veja bem, isso aqui é dessa forma? Não, ela vai questionar. Quantas pessoas fazem aborto anualmente? Quais são a população? Quais países já foram liberados? O que acontece? Qual é a classe, a faixa etária? Quais são os motivos? Quais são as consequências? Você vai colocando diversos questionamentos e quando você tem uma grande base de dados, aí sim você tem um caminho mais adequado. Então, por isso que eu gosto muito da ideia do questionamento, porque é a ideia da ciência, é de onde eu vim. E aí aqui eu vou dar exemplos básicos disso aqui. O paciente chega para você e fala assim, ó, coloquei batata doce na dieta. Dizem que é para ajudar a ganhar massa muscular, né? O profissional, ele faz uma simples pergunta. Por quê? O paciente ele vai responder, porque tem carboidrato. O profissional vai lá, e por que você precisa de mais carboidrato nesse momento? O paciente vai falar, porque me disseram. Isso aqui é uma ideia, né, gente? Profissional, e qual o impacto disso na sua curva glicêmica, na sua ingestão total ou no seu treino de hoje? Obviamente, possivelmente, o aluno ele não vai saber te responder isso. Essa é uma ideia de questionamento macro também, para que vocês entendam, mas quando um paciente ele chega, um aluno, ele chega falando o que ele quer, ou você sempre deve utilizar essa primeira pergunta. Por quê? O porquê ele quebra todo mundo para qualquer coisa. Faça 3 porquês para qualquer tema, para qualquer pessoa. Pode ser, e aí isso é uma forma até de você testar muito do conhecimento de qualquer pessoa sobre um assunto. A pessoa ela afirma com uma coisa, aí você fala, por quê? Como? Aí ela vai lá e vai te falar segundo porquê e como. No terceiro porquê, a maioria das pessoas já vai falar assim, não sei. Ou ela vai fugir do tema. Só que isso aqui é a forma simples de você atuar com um paciente, com um cliente. Se eu fico toda hora questionando o cliente desse jeito, ele vai falar assim, não, o cara tá querendo, tá me menosprezando, sei lá o quê. Existem outras formas. Que é um modelo de pergunta, de microafirmação, e aí uma nova pergunta.
Por que você quer usar esse suplemento? Porque isso vai acontecer. Pô, Gustavo, eu posso tomar tal coisa? Gustavo, eu posso fazer tal coisa? Por quê? Primeiro, por quê? A pessoa ela vai responder. Ah, porque disso, porque aquilo, alguém falou, preciso emagrecer mais. Aqui, no caso aqui, o exemplo era o foco. Entendi. Você quer melhorar o foco? Faz sentido. Nesse caso aqui, e aí, novamente, você vai utilizando ferramentas de livros, a pessoa, ela pensa que você tá... Não é que ela sente uma afeição que você está entendendo o lado dela. E aí você fala, não, faz sentido. E aí você, de fato, pergunta, que é a nova pergunta, o que você sente que está te atrapalhando? Ou você vai fazer uma nova pergunta para entender o real motivo de por que ela quer isso. E aqui entra o que eu estou falando sobre como o profissional vai atuar hoje em dia. O conhecimento só, ele vai ser suficiente, como eu disse? Não só. Deixa eu até ver se é o próximo slide, que é o que eu quero falar. É isso. O profissional, ele vai sair de fazedor para estrategista. Essa, de um certo modo, na minha visão, gente, isso aqui é completamente uma ideia pessoal. Ter informação não resolve. A ordem da informação, sim. Tudo que vocês quiserem aprender, vocês conseguem achar no YouTube? Quase tudo. Você quer aprender qualquer coisa, você vai no YouTube. Mas mesmo assim, ainda existem cursos. Por quê? Porque a ordem da informação importa. A forma com que você aprende importa. Depois que vocês saírem da faculdade, vocês vão ver o quão difícil é para aprender algo novo. Porque quando desde que vocês entendem, vocês estão estudando, desde quando vocês começaram lá com 3, 4 anos de idade, existiu um professor que colocava, olha, primeiro você aprende o que é 1 mais 1, depois você aprende a diminuir 1 menos 1, depois você aprende a multiplicar, depois você aprende a dividir. Aí quando você foi crescendo, sempre existiu uma linha cronológica de aprendizado. Hoje, vocês estão na faculdade, existe uma linha cronológica de aprendizado que os professores passam para vocês. Só que na hora que você tem que aprender algo que não tem ninguém te ensinando, é muito complexo, porque por onde que eu começo? E aí, isso trava muitas pessoas. Então, na parte da nossa profissão o que eu notei na minha prática? As pessoas, elas chegam com diversos objetivos, com diversas coisas que elas já querem, elas querem a sua afirmação. Elas falam assim, não, eu quero isso aqui, eu quero fazer tal coisa, não sei o quê. Eu já trabalhei muito com atleta, e atleta, ele já chega sabendo o que ele quer, porque ele já sabe o que ele quer para ganhar e não funciona assim. E aí, o que eu sempre fiz, ou o que eu aprendi a fazer, eu me transformei em um estrategista no sentido de, primeiro, hoje em dia, eu não tenho mais planos de 1 mês. A pessoa, ela não vai atender comigo, ela não vai ficar 1 mês, ela vai ficar 3 meses, é o mínimo. Por que 3 meses é o mínimo? Porque eu já crio toda uma ideia de onde ela vai chegar. E aí, nesse meio tempo, você tem que entender o que de fato a pessoa quer e o porquê que ela quer. Aquela ideia ali de aumentar o foco, a pessoa, ela não quer aumentar o foco. No final das contas, às vezes ela está se sentindo burra porque ela está, de fato, é o sentimento íntimo da pessoa. Ela está se sentindo burra porque ela está convivendo numa sociedade em que a grande parte de informação faz com que ela olhe para outras pessoas e a outra pessoa pareça mais inteligente do que ela. Um exemplo meio ruim aqui que eu dei, mas o que eu quero falar sempre vai existir um motivo verdadeiro por detrás disso tudo. Para que aí a gente chegue na nossa terceira parte e última da palestra, que é a cultura do estilo de vida saudável
e o paradoxo dessa saúde moderna. Aqui eu estou falando que as pessoas elas vão chegar sempre com essa ideia por detrás de algo que elas nem entendem por que elas querem. Porque lembra que lá no início da palestra eu falei que desejos são criados e induzidos? Um exemplo, eu nunca liguei para relógio. Eu tinha um Garmin Polar, que era o relógio que eu quis comprar minha vida inteira, e aí depois de um tempo, do nada começou a aparecer relógio para mim. E aí, não, porque tal pessoa utilizou tal relógio, tal relógio tem tal história, e não sei o quê. E relógios são feitos para guardar memórias, e não sei o quê. O que foi o resumo da história? Isso foi despertando tanta vontade em mim, que quando eu fui casar, eu peguei e não, vou comprar um relógio, porque esse relógio vai passar para um futuro filho meu, e não sei o quê. 5 anos atrás, se você chegasse para mim e falasse sobre relógio, eu ia falar assim, não, deixa isso para lá. Então, desejos são induzidos. E hoje o desejo é a saúde ou o estilo de vida saudável. Existe uma pressão pela cultura saudável, a promoção do estilo de vida hoje está gigante. E aí, com isso, vão criando essas expectativas irreais. A pessoa ela quer consultar com você porque ela quer tomar testosterona, ela quer colocar um chip da beleza, ela não quer colocar o chip da beleza. Você precisa entender o motivo por detrás, e aí como que você entende esse motivo por detrás? Primeiro, sempre questionando, entendendo esse questionamento. Primeiro, fazendo um plano, e aí sim, você tem é quase como um psicólogo, né? Você não vai atuar ali na parte da psicologia, mas você vai tentar absorver o máximo possível, seja do cliente, seja do aluno, o que for. E olha o que eu quero trazer com essa ideia do paradoxo. Várias notícias. Metade dos brasileiros dizem ter diminuído o consumo de álcool no último ano. Consumo de tabaco no Brasil cai 35%. Isso aqui é um relatório do Strava que saiu ano passado. O ano mais esportivo do Strava. Mais 59% de clubes Strava. 1 em cada 5 jovens da geração Z entrevistados já saiu com alguém que conheceu em uma atividade esportiva em grupo. Começou-se agora uma ideia do Tinder e o Strava. Até fizeram uma parceria. Tênis de corrida estourou, provas de corrida estouraram. O mundo virou saudável. Transformou o mundo saudável. É o sonho de da nossa profissão. Nutrição, educação física, medicina, todo mundo saudável. Vai ficar tão saudável que a gente vai até perder o emprego. Só que interessante, isso aqui é a pesquisa Vigitel, que é uma pesquisa feita no Brasil todo ano, tem desde 2006, liga para as pessoas das cidades de todas as capitais do Brasil. Então, é um estudo muito bacana, tem consumo de tabaco, de cigarro, tem consumo de vegetal, alimento, nossa, várias e várias coisas. E tem um questionamento sobre altura, peso, para eles conseguirem identificar o IMC e ver se estão com sobrepeso. E das 27 cidades do Brasil, esse aqui é o de 2023, porque o 2024 não saiu ainda. Olha aqui a prevalência de sobrepeso, de excesso de peso. 61% dos brasileiros. Em 2023, de acordo com a pesquisa Vigitel, como a pesquisa do governo, 61% da população brasileira está com sobrepeso. Aí tem outros estudos que em 2044, metade dos brasileiros vão ter obesidade. Quando a gente pega outros estudos científicos, onde esse aqui é do pessoal da USP, eles avaliaram sobre o consumo de alimentos no Brasil, 20%
da caloria ingerida diária vem de ultraprocessados. E aí isso representa significativamente uma diminuição na longevidade das pessoas. Aí, quando você... Agora, um questionamento meu, que é sobre... Aqui a gente entra num ponto política e sistema econômico, que eu não vou nem querer entrar tanto, mas ano após ano, a qualidade nutricional dos alimentos, até dos alimentos ruins, vem diminuindo. Isso aqui ficou muito famoso, não sei quem viu isso aqui esses dias atrás, mas esse chocolatinho aqui, ó, do Choco Biscuit, antigamente vinha escrito chocolate ao leite. Aí aqui eu tentei tirar o print de um vídeo do TikTok e não deu muito certo. Agora, atualmente, vem escrito aqui, ó, ao leite. E aí cobertura, sabor, chocolate. Então, até algo que era chocolate passou para algo que é sabor chocolate, que basicamente seria uma junção de gordura vegetal, gordura hidrogenada, o que for. Sorvete. No passado, o sorvete tinha mais leite do que se tem hoje. O próprio chocolate. Hoje em dia tem muito menos manteiga de cacau do que tinha um pouco antigamente. Então, até nisso vem piorando. Esse é um ponto de vista meu. E aí a gente viu toda aquela ideia de que está melhorando tudo. Geração Z está parando de beber, geração Z tá fazendo mais esporte, geração... Tudo está ficando bom. Mas os indicativos reais... O aumento de cigarro eletrônico não está aumentando? O aumento de pessoas tendo consequências através do cigarro eletrônico não está aumentando? A taxa de obeso não está aumentando? O aumento da ansiedade e da depressão também não está aumentando? Então, peraí, alguma coisa está acontecendo que é um paradoxo. Logo, o final das contas, volta a isso que a gente estava falando lá no início, que é o papel dos influenciadores digitais. Tudo hoje é mercado. Tudo. Eu postei um vídeo esses dias atrás no meu Instagram, falar nisso, ó, me sigam, postei aqui, ó, saperigustavo.dr, que é um aplicativo chamado Fake My Run, que é um site onde você coloca o trajeto que você quer de corrida, salva e posta no Strava como se você tivesse corrido. Eu vou colocar para me correr uma maratona em Paris hoje. Você pode fazer isso. Porque, novamente, desejos são criados. E como hoje o desejo é ter uma vida saudável, não importa se essa vida saudável, ela de fato é verdadeira. Porque quando você olha nesses indicativos, não é tanto assim como a gente está achando. Só que todos, ou pelo menos é uma visão da grande parte, talvez visão de todos vocês aqui, a gente às vezes olha e até nos cobra. Propriamente nos cobramos olhando no espelho de, pô, preciso melhorar realmente minha saúde, porque tá todo mundo melhorando e tá todo mundo não sei o quê. E eu não tô falando isso para você também ser o oposto, tá? Não, já que agora realmente não, mas o ponto é, como isso é tão induzido na nossa cabeça, a gente enxerga tudo como uma verdade. E aí, quando a gente começa a avaliar e analisar todo esse papel da IA, o papel da pessoa, desse desejo que ela quer de um resultado irreal, porque ela está só observando um recorte da vida de redes sociais, ela vai chegar para você com uma busca por um resultado em 1, 2 dias. E por uma busca de um desejo que talvez daqui 3 meses ele já vai ser modificado. Por que daqui 3 meses ele vai ser modificado? Porque, de fato, o desejo, o objetivo dela, não é nem o objetivo real dela. É só um objetivo induzido por uma rede social. Então, isso aqui se tornou muito famoso, né? Que, antigamente, o luxo era roupa e
itens da Gucci, Louis Vuitton e etc. E hoje é você ter tempo para ficar saudável. Eu uso essa narrativa aqui também no meu Instagram. Mas vocês querem saber a verdade? É bullshit, é mentira. No final das contas, no passado, as pessoas sempre vão buscar status, obviamente, sempre, na sociedade que vivemos. E ter roupas de luxo te trazia um determinado status. Com a crescente era de falsificação, a crescente ascensão de diversas pessoas de determinadas classes, algumas outras pessoas não gostam de serem comparadas a essas. Então, as pessoas começaram ao quê? Qual é o novo símbolo de luxo e status? Atualmente é, por exemplo, fazer um triatlo. Gente, fazer um Ironman ficou muito... Não sei se todo mundo aqui sabe o que é um Ironman, mas o Ironman você nada 3,8 quilômetros, acabou de nadar 3,8 quilômetros, você senta na sua bicicleta, pedala 180, acabou de pedalar 180, você tira, calça seu tênis e sai para correr uma maratona, 42 quilômetros. Dá mais ou menos aí 10, 12, você pode até ter 18 horas para fazer uma prova. Você precisa de tempo para treinar uma prova dessa. No mínimo aí 4 horas por semana, por pelo menos 6 meses. Eu adoro pedalar, adoro correr, já fiz maratona, pedalo, tenho vontade de fazer o próprio Ironman, exatamente porque eu sou induzido, mas no final das contas, para você fazer isso, você precisa de tempo, você precisa de tudo isso. Então, como você, a partir do momento que você faz um Ironman, isso mostra que você é uma pessoa ultra mega determinada, saudável e não sei o quê, mas você teve um background muito grande para conseguir ter feito aquilo. E para que eu estou falando tudo isso? Porque assim como na década de 90, 80 e até os anos 2000, o símbolo de status era corpos musculosos, Arnold Schwarzenegger, diversos outros filmes, as pessoas bombadas, né? Então, tinha uma grande parte das pessoas que buscavam aqueles corpos. Isso vai passando de camada em camada. Tudo isso é minha opinião, viu, gente? Mas isso vai passando de camada em camada de sociedade. Então, uma população ela quer ficar forte, aí a outra população aberta embaixo. Vamos dar o exemplo do triatlon e da corrida. O triatlon não é todo mundo que vai conseguir correr, ter tempo, pedalar, nadar. Aí a gente tem o boom de a corrida, que seria o intermediário, seria o abaixo. E assim vai. Hoje em dia, o que eu estou falando isso é só para demonstrar o quanto a sociedade ela é moldada por essas influências. E a gente conseguir ter esse aspecto crítico e cada vez entendendo o comportamento é muito importante para a nossa profissão. Porque, como eu disse, a gente vai ficar no centro de uma sociedade completamente induzível, uma sociedade que vai querer respostas e informação, ela tem uma quantidade de informação gigantesca, então ela vai buscar essa informação, ela vai chegar com a receita de bolo para você porque ela acha que ela tá certa, porque ela tem informações, como eu mostrei tudo aqui, informações verdadeiras. E aí, o seu papel nisso tudo é, de fato, ser um estrategista. E você só consegue ser um estrategista quando você consegue, primeiro, ter conhecimento. Quando você consegue, quanto mais conhecimento você tem, mais estratégias diferentes você consegue traçar para essa pessoa. E é isso. Antes de fazer a conclusão, eu quero falar quem sou eu, porque eu não me apresentei. Fiz isso de propósito. Geralmente as pessoas começam falando, olha, eu fiz isso, aquilo, e eu deixei isso para o final, que eu queria focar no que eu tinha para contribuir. Quando eu estava acho que na 7ª série,
Uma professora olhou para mim, eu não era nem de perto um bom aluno, eu fazendo bagunça lá, e a professora chegou para mim e falou assim: Gustavo, o que você está fazendo aqui? Você não vai dar nada na vida. Você está gastando o dinheiro do seu pai à toa. Ela falou isso para mim no meio da sala. Obviamente, aquilo bateu em mim de uma forma absurda. Na hora, né, eu dei aquele sorriso sem graça. E, no final das contas, não mudou nada. Porque a forma com que eu me entendia quando eu era adolescente era de uma forma muito diferente. Talvez eu não tinha amadurecido o suficiente, todo o ambiente escolar não era o mais adequado para a minha personalidade, etc. O que isso resultou? No terceiro ano, ela estava certa. Todo mundo passando nas faculdades. Para completar, eu perdi a segunda etapa do PAS, porque eu esqueci meu documento. Não passei no PAS, no Enem não passei, e aí eu cheguei pro meu pai e falei: pai, vou fazer um ano de cursinho. Formei terceiro ano, e meu pai olhou para mim e falou assim: não, você não vai ficar à toa nem ver um ano. Aí eu falei: não, então eu vou fazer agronomia. Meu pai veio da roça, tem loja agropecuária. Eu falei: vou fazer agronomia. Meu pai falou: não, você não gosta disso. Você vai fazer o que você quer, mas você não vai ficar à toa. Arruma uma faculdade, alguma coisa que você quer. E aí eu falei: o que eu gosto? Eu não sei nem o que eu gosto. A única coisa que eu gosto é de ir na academia e treinar. Eu era marombeirinho, eu era ratinho de academia. Gosto de mexer com um negócio de jogo, computador. Aí eu falei: vou fazer sistema de informação, ciência da computação. Aí eu falei: não, meu, eu fico de recuperação. Eu não sei nem qual foi a vez que eu não fiquei de recuperação em matemática. Acho que não dá certo isso, não. Aí eu falei: pô, vou fazer educação física, eu acho. Eu gosto disso aí. Gosto de treinar. Falei: vou fazer educação física. Num futuro eu abro uma academia. E é isso. Na minha primeira semana de faculdade, entrei na Fagamo em Lavras. Na primeira semana de faculdade, eu cheguei para o professor de anatomia. Falei assim: como que faz para dar aula disso aí? Ele falou: não, forma, faz mestrado, doutorado e entra numa faculdade. Falei: tá. Aí todo mundo falava: ninguém nunca fechou a prova dele de anatomia. Eu falei: é? Até aquele momento eu nunca tinha gostado de estudar. Mas sim, eu não gostava de nada. Eu sempre fui muito curioso, mas eu era curioso sem buscar informação. Cheguei para minha mãe e falei: mãe, minha mãe é professora de ensino básico, né? Compra um livro para mim de anatomia. Aí minha mãe falou assim: você pedindo um livro para mim? Ué, agora. Aí ela comprou D'Angelo e Fatini, meu primeiro livro de anatomia. Anatomia básica dos sistemas orgânicos. E aí comecei a estudar. De fato, não dá para fechar a prova do cara, porque ele não deixa você fechar. Aí, só para vocês terem noção, eu errei uma questão na prova dele, que ele colocou uma setinha apontando assim para um forame, aí eu coloquei assim na resposta: forame nutrício. Aí ele pegou e falou: não era isso que eu queria. Queria que você tivesse colocado que dava passagem artéria nutrícia. Eu falei: mas não é a mesma coisa? Forame nutrício vai dar passagem artéria nutrícia? Aí ele: não é. Ele tirou 0 e poucos lá. Mas o que eu tô falando com isso é, a partir dali eu comecei a gostar de estudar. Me formei em licenciatura com honras acadêmicas, de melhor aluno. Depois eu pedi obtenção de novo título. Me formei novamente com honras acadêmicas de melhor aluno. Depois teve o ENAD, quando eu estava no final da faculdade. Fiz o ENAD, tirei a maior nota no ENAD da faculdade, dentre os meus alunos ali. E aí eu falei: quero fazer um mestrado. Para que lado que eu vou? Quando eu entrei na faculdade, eu queria, né, a parte do alto rendimento. Quero alto rendimento. E quando eu, de fato, estudei um pouquinho, eu falei: nossa, eu acho que através
do exercício, eu modifico tanta coisa dentro do corpo assim, a bioquímica, a fisiologia, eu consigo salvar pessoas, eu consigo dar mais 5, 10 anos de vida para uma pessoa. Isso me fascinou. E aí eu falei, eu não quero mestrado em alto rendimento, eu quero mestrado na saúde, né? E aí estava abrindo, eu acho que eu fui a segunda ou a terceira turma do mestrado em ciências da saúde aí na UF. Entrei com o professor Rodrigo, e aí fiz o meu mestrado, estourou a pandemia no meio do meu mestrado. Na hora que eu estava acabando o mestrado, eu falei assim, vou ficar por aqui mesmo. Acho que não vou para lugar nenhum, vou dar uma aula aqui numa faculdade aqui perto. E quando eu tinha entrado no mestrado, eu falei que meu sonho era estudar na Unicamp. E aí a UFLA não abriu doutorado por conta da pandemia. E eu falei, é o destino, né? E aí fiz a minha inscrição no doutorado aqui, conversei, e aí eu iniciei meu doutorado na parte de biologia molecular. Hoje eu trabalho com biologia molecular na área de saúde, né? No caso, o exercício e obesidade. E nesse meu tempo, quando eu estava aqui, eu defendi o meu mestrado, quando eu já estava aqui, né, fazendo o meu doutorado. Durante a pandemia eu fiquei aqui, eu escrevi um livro chamado Como Gostar de Fazer Exercício Físico. É um livro voltado para grande parte da população, que muitas das vezes, em resumo, assim, o livro ele vai contar como de fato a gente consegue ter um hábito de exercício. Quando a gente pensa em fazer, eu preciso treinar, preciso mudar meus hábitos. A pessoa pensa em academia. Mas às vezes a academia não é o seu esporte. Às vezes você vai se identificar muito lá nas artes marciais. Às vezes é na bike, às vezes é na corrida. Então aqui eu trago diversas estratégias para a pessoa de fato conseguir ter um hábito e uma rotina de exercício. E atualmente eu sou criador, poderia falar assim, do programa de treinamento DSM, do Sofá Medalha, que basicamente eu quero tentar unir uma plataforma de fato para mudança de hábito das pessoas. Como tudo isso mudou a minha vida, hoje em dia não está dando para vocês verem aqui os livros, mas buscar conhecimento hoje é talvez o maior objetivo meu de vida. Eu quero morrer aprendendo. Eu quero morrer tendo lido mais e sabido mais coisas sobre diversos temas. No passado, eu fazia exercício porque eu queria ser forte, porque no final das contas, o meu desejo embutido era o status de ter um corpo musculoso para que as outras pessoas talvez observassem. E hoje em dia, o foco meu é muito mais voltado para a performance propriamente do próprio corpo do que, de fato, a opinião de terceiros. Obviamente, existe sempre o ego ali no sentido da performance, etc. Mas a forma do exercício físico mudou para mim. A forma da alimentação mudou para mim. Não como uma forma, igual eu falei, de corpo, mas sim como o alimento ser uma ferramenta para aumentar a potencialidade do corpo. E o estudo. Estudar modificou tudo. Então, o DSM do Sofá Medalha é algo onde eu criei que lá tem diversas aulas. Igual eu dei uma pequena aula aqui, lá eu trago diversas aulas sobre diversos temas. Sobre como aumentar a memória, sono, tem planilha de treino para correr 5 e 10 quilômetros. Comecei a fazer agora uma planilha, provavelmente mês que vem vai estar disponível, uma planilha de treino para emagrecimento. Tem um módulo sobre leitura, exatamente sobre formas de ter um hábito de leitura. Então, é uma plataforma para melhorar os hábitos em geral. E, obviamente, isso aqui acho que, de um certo modo, também faz parte de um futuro da profissão, que é englobar tanto a parte prática do dia a dia com o virtual. Então, acho que a pessoa vai chegar ali para mim para consultar comigo, para ter um atendimento meu de personal. Eu consigo hoje dar tanto o atendimento do próprio personal,
quanto dar uma plataforma ali para ela com coisas que de fato eu fui colocando aos poucos. Faz 1 ano já que eu estou gravando vídeo para isso, vai ter muito mais tempo ainda, vai dar muito mais trabalho, mas aos poucos a pessoa ela vai ter várias formas de melhorar os seus hábitos, que esse é o meu único objetivo na profissão, né? Como eu disse lá, a nossa profissão, as 3 profissões aqui, eu brinco que é brincar de Deus, porque a gente pode dar mais vida para as pessoas, e vida, assim, não é da boca para fora. Você morrer sabendo que você aumentou a vida, deixou uma pessoa viver mais 1, 2, 5 anos com seus pais, com seus filhos, isso para mim é algo que de fato é uma vontade de vida, né? Então, acho que para finalizar é só isso. Os profissionais competentes, eles vão ficar no centro cada vez mais do desejo da sociedade atual, que vai ter um resultado esperado. Esse resultado esperado, ele vai ser utilizado a inteligência artificial para buscar isso, e aí as redes sociais, elas retroalimentam sempre isso aqui. E aí faz parte nossa tentar encontrar a solução. Qual é a solução? Eu trouxe alguns pensamentos aqui, mas de fato acho que ainda não temos uma resposta. Pois bem, alguma pergunta? Nossa, muito, muito boa aula. Muito obrigada, viu, Gustavo? Eu tenho uma pergunta em relação, porque eu vejo que você é bem ativo nas redes sociais também, e eu vejo que na graduação existe uma certa resistência a isso. Eu também sou bem ativa lá, e vejo que o pessoal ainda não dá devida importância em estar presente ali. Se na academia, com o decorrer do tempo, no mestrado, no doutorado, como que é a reação das pessoas com isso? Eu sou o patinho feio. Sendo muito sincero, eu acho que não é visto com bons olhos, ainda não é visto, e não sei em quanto tempo vai ser visto. É assim, na academia, hoje o meu orientador, ele também é ativo nas redes sociais, então, de um certo modo, facilita mais, mas é visto um pouco com... Se você está postando aqui, você poderia estar trabalhando, né? Por que você está fazendo isso? Mas, ao mesmo tempo, é algo que... Ou é a minha forma de pensar. Ou você tem coragem, e eu acho que não é nem mais uma questão de coragem, ou você faz, ou você morreu. Principalmente se você quer atuar na parte prática. Eu adoro a ciência. Eu estou até escrevendo, comecei a escrever um outro livro sobre a forma que um cientista pensa, que vai ser um livro que quero fazer ele como a obra da minha vida, assim, mas eu não quero seguir mais a área acadêmica no sentido de pós-doutorado, etc. Para mim, até então, né? Não posso afirmar nada, mas até então eu estou satisfeito com o doutorado. E como eu quero atuar na parte prática, atuar na parte de diversos outros setores, eu tenho que estar nas redes sociais. E eu digo isso, não precisa ser muito ativo assim nas redes sociais. Eu acho que não é esse o ponto, porque como eu disse, a gente segue, é uma dificuldade imensa que eu enfrento também, de o que você posta, o que eu tenho que seguir, porque como o desejo é induzido, qual que é o hype do momento para se postar? E aí todo mundo fala, não, você não tem que seguir o hype. Existe sim uma receitinha que você tem que meio que para as pessoas prestarem atenção e não sei o quê. Mas o meu ponto, eu acho que não é nem esse. Assim. Você tem que fazer com que as pessoas te vejam de alguma forma. E hoje, infelizmente, eu acho que eu digo isso até, de fato, com a palavra infelizmente, é através das redes sociais. Ontem eu fui num dentista e eu só fui nele porque apareceu para mim no Instagram. Ele é o melhor? Não sei. Então, é tomar cuidado, né?
Eu já arrependi várias vezes sobre várias coisas que eu já fiz, que eu já postei, que depois eu falo, não precisava ter postado isso dessa forma, não precisava ter feito isso. O que eu sinto mais, talvez esse vai ser um sentimento de todos vocês que forem entrar nas redes sociais. Parece que você não consegue ser você. Eu acho que esse é o maior empecilho que eu tenho. Cada vez mais eu estou conseguindo ser mais eu. Eu não consigo, talvez, ser igual o Gustavo que foi nessa palestra lá nas redes sociais. Talvez você que me acompanha um pouco, você talvez não consiga me ver eu lá dessa forma. Porque aí entra, igual eu falei, a ideia da coragem de estar nas redes sociais, ou estar nas redes sociais, eu acho que já não é nem mais uma escolha de estar ou não. Se você quer atuar na parte clínica, você tem que estar. Eu acho que o segundo ponto é como você ser você numa rede social e ainda conseguir gerar essa visualização. Não sei se eu consegui responder ou se eu fui enrolando e fui viajando. Não, conseguiu sim. E eu também, eu tenho essa dificuldade também. Às vezes eu fico assim, as pessoas não conseguem perceber quem você é realmente por lá, né? Você tem que fazer um pouco dessa receita de bolo mesmo. Entendi. Obrigada. Mais alguma pergunta de alguém? Eu tenho uma pergunta. Assim, você falou muito sobre o pessoal desmerecer um pouco a nossa profissão por causa da inteligência artificial. E eu queria saber de você, no seu dia a dia, quando você fala sobre sua profissão, a pessoa fala, daqui 10 anos, um robô vai te substituir. Como que você lida com isso? Sendo muito sincero, hoje em dia eu uso a IA assim, de uma forma absurda. Hoje mesmo, eu acho que se for olhar, deixa eu até ver aqui quanto tempo que eu passei no chat GPT hoje da vida. Não é que ela vai substituir, ela está presente, como eu disse, a partir do momento em que a gente começar a utilizar ela como um fim, a gente se tornar meio, a gente se tornou substituível. Eu acho que esse é o limiar, onde tudo que eu faço é através da IA e tudo que eu adquiro é através da IA. Essa é a maior crítica que às vezes eu tenho. Por isso que eu tento constantemente ainda ler. Ler muito. Eu estou lendo agora um autor que chama Spinoza, que era um filósofo de 1300. Então, eu tento pegar outras fontes, porque de fato, senão, eu vou me tornar o meio disso tudo. Agora, na parte, se eu acho que ela vai substituir a gente, como eu disse, não dá para ter uma resposta, mas ela sim, é inegável pensar que não vai, porque vai. Na parte de escrita, igual eu trabalho, basicamente o meu trabalho hoje vou lá, trabalho na bancada do laboratório, pesquiso, depois eu tenho que escrever. O quanto a inteligência artificial me ajuda para eu desenvolver hipótese, o quanto a inteligência artificial me ajuda para eu entender, às vezes, o meu próprio resultado, é absurdo. Eu tenho resultado que talvez eu nunca chegaria na conclusão que eu cheguei utilizando a IA. Agora, talvez sua pergunta foi no sentido do medo de o que eu vou fazer, de que será que a IA vai me substituir? Eu acho que aí é uma ansiedade que eu evito ter, porque não dá para a gente saber, porque a gente não sabe como que vai se tornar essas ferramentas ou como que a sociedade vai usar e tratá-las. Hoje em dia, a saída que eu vejo é isso. É você ser muito mais um estrategista, você pegar a pessoa e entender o porquê que ela quer aquilo, porque no final das coisas, independente da inteligência artificial, independente de tudo, as pessoas estão buscando serem mais felizes. Esse é o objetivo de todo mundo, gente. E para você ser mais feliz, teve um curso que eu fiz pela Universidade Yale durante a pandemia, que a professora ela falava que a felicidade ela está ancorada em 2 pilares fundamentais, que é o senso de utilidade e o senso de produtividade. É você se sentir útil, você se sentir produtivo. Por isso que
dependendo, a pessoa, nossa, a pessoa é rica pra caramba e a pessoa tá com depressão. A partir do momento em que ela começa a se sentir inútil, ela vai começar a ficar triste. A partir do momento que ela começa a se sentir improdutiva, ela vai começar a ficar triste. Então, a partir do momento que a gente começar a ter esses dois pontos, vai ficar pior. O exercício ajuda muito isso. O exercício ele te traz um senso de produtividade muito grande. Por isso que muitas pessoas falam, o esporte salvou a minha vida e etc. Mas, não sei se eu consegui responder a sua pergunta também, pode me falar e vamos conversar, mas eu, de fato, assim, eu não consigo ver o futuro. Eu sinto que a IA vai estar cada vez mais presente, a gente vai estar cada vez tendo a sensação de que a gente é substituível, mas no final das contas, se a gente conseguir entender o real motivo de por que as pessoas querem aquilo, a gente consegue, de fato, dar a luz para ela e continuar relevante na nossa profissão e continuar tendo esse senso de utilidade. Entendi. Muito obrigada, Gustavo. Mais alguém? Queria saber se, em relação à parte, e aí, quem não abriu o microfone aí, pode abrir, pode mandar no chat também, sobre o que vocês acharam sobre essas linhas. Eu quero, de fato, um ponto crítico aqui. Eu não gosto de elogio, gente, eu gosto de críticas, porque críticas faz com que a gente entenda o que a gente precisa melhorar. Eu gostaria de pontos que vocês acham que, eu acho que isso aqui não concordo. Tem alguma coisa aí? Gustavo, Diga. eu acho que você disse que a gente tem muita chance de ser substituído e tal, só que eu acho que isso é muito difícil, principalmente a gente da área da saúde, porque, obviamente, a inteligência vai ajudar a gente no dia a dia e tal, sabendo usar ela, mas eu acho que, no final das contas, precisa ter um responsável. Então, por mais que ela vai ser utilizada, caso dê alguma coisa errada, precisa ter alguém para se responsabilizar. Então, acho muito difícil a gente ser substituído. Concordo com você dessa questão da substituição. De fato, sempre vai ter que ter responsáveis. Agora, eu vou dar um ponto crítico. Eu não sei aqui como que é a parte política, eu também não quero entrar exatamente em nomes específicos, pelo amor de Deus. Vamos colocar num aspecto amplo de sociedade. É óbvio que o sistema político e econômico do mundo ele vai ter que passar por uma mudança. Assim como na Revolução Industrial, assim como na Revolução Francesa, assim como diversas outras épocas da história. Como você disse, vai ter que ter um responsável, mas é óbvio que a quantidade de trabalho ela vai ser diminuída para grande parte. Então, ou você vai ter uma massa que vai ser desempregada, e a gente já está vendo isso um pouco com os próprios programadores, um pouco com os próprios designers gráficos. Hoje em dia saiu o Google VO3 lá, né, que é aquele para fazer vídeo. Quando a gente observa aquilo lá não está substituindo um editor de vídeo. Aquilo lá está substituindo o cara da limpeza que ia na gravação, o maquiador, está substituindo o cara da iluminação, está substituindo a câmera, está substituindo o cara que trabalhava na empresa da câmera. Então, é uma cascata gigantesca. Então, eu acho que a gente vai ter que passar por um sistema político-econômico que eu não sei qual será a solução, não sei, mas isso, no meu ponto de vista, vai ser inevitável, porque não é que a IA ela vai substituir, mas ela talvez vai ter menos trabalho
para muitos profissionais. Existe uma linha que talvez a gente deva focar em mais técnicos do que até profissionais de formação acadêmica. Isso tudo são hipóteses e eu não tenho resposta nenhuma sobre isso. Mas igual você falou sobre a parte de ter um responsável, não sei se vocês viram essa notícia de que um hospital, até procurei aqui, ó, Agent Hospital, na China, que foi inaugurada com inteligência artificial. Se eu não me engano, tem 15 IAs robôs no próprio hospital, que elas fazem a medicação intravenosa, elas pegam o medicamento da sala de medicação, levam até o quarto e tem um diagnóstico de exame absurdo. Então, assim, vai substituir? Acho que não, porque, como você disse, nesse ponto sempre vai precisar de profissionais ali. Mas os profissionais que não têm conhecimento e não têm, como eu disse a palestra inteira, a capacidade de pensamento crítico, não tem como, porque é a mesma coisa de um leigo, você conversar com um leigo. Vocês já conversaram com alguém que não entende nada sobre um assunto que vocês entendem muito? E aí parece que você está falando com uma parede, porque você fala, e a pessoa ela vai dar só a opinião dela, a opinião empírica. A opinião empírica é aquela opinião que ela é só com base na sua vivência própria, né? Ela não tem argumentos. Então, por isso que eu acho que cada vez mais a gente tem que adquirir conhecimento, não só da nossa área, mas de outras áreas, para que a gente possa usar essas IAs para melhorar tudo. E aí sim, os profissionais que ficarem de braço cruzado e falar, não vai substituir e é isso, ela só vai me ajudar e eu não preciso nem estudar mais. Vai lá.